não foi possível estar aqui hoje à noite também nessa palestra maravilhosa que iremos ter aqui nessa noite sobre a história, nossa história, o nosso desenvolvimento. Eu queria apresentar aos companheiros jovens, que não, para quem não conhece, nosso amigo Mariano de Antero, conhecido. Eu não falar o sobrenome, mas é o conhecido Mariano de Antero. Fique de pé aí, Mariano. Fique em pé para o pessoal conhecer. Pronto. Salva de palmas aí para nosso companheiro da terceira idade, Mariano de Antero. E aqui nosso amigo Cazezinho, como conhecido, eu não sei o nome dele completo, mas José Modesto Cavalcante, conhecido por Cazezinho, está aqui. Se eu pudesse ficar em pé, se não fosse incômodo, para todo mundo conhecer, certo? Então nós temos aqui dois companheiros. Eu queria convidar a direção da escola para a gente ficar aqui mais próximo, para a gente começar a nossa roda de palestra. E eu queria ficar à vontade, pode sentar, pessoal. Bom, já foi apresentado, nós temos aqui dois companheiros que eles vão passar para a gente aqui hoje um pouco da nossa história, um pouco do nosso desenvolvimento, onde tudo se criou, onde tudo começou da nossa história. Pensando assim em um projeto que está sendo elaborado sobre a nossa cultura, nossa história, e agora na próxima semana vai se dar a sua apresentação. Todos já estão sabendo, os professores já passaram algumas atividades, algumas dinâmicas para que sejam realizadas nesse dia. E então nós vamos começar uma conversa, onde irão haver aqui perguntas e, no possível, as respostas pelos nossos companheiros. Ninguém melhor para passar essa mensagem de história para nós do que dois companheiros da terceira idade que conheceram, que vivenciaram os primeiros passos da nossa história, da nossa cidade. E eu queria dar início aqui, eu queria passar a palavra para os dois. Cazezinho não gosta de microfone, mas eu vou sentar aqui, eu vou pedir para sentar entre os dois, para a gente conversando. E aí vai surgindo as perguntas, quem tiver pergunta pode se aproximar, porque enquanto mais perguntas, vai surgindo os assuntos que às vezes a gente vai esquecendo os conteúdos interessantes que pode ser debatido nessa noite aqui. Bom, eu queria só vou sentar entre os dois para a gente começar a nossa conversa. Certo? Certo? Para a gente pode ficar aí, Maria. Eu quero ficar entre os dois, porque Cazezinho não gosta de microfone e eu vou segurando o microfone para ele. Certo? Eu queria até pedir para a gente vir mais para frente um pouquinho. Pode encostar mais para frente. Para cá. Ó, pessoal, vai ser uma coisa bem espontânea. Quem quiser fazer alguma pergunta a Cazezinho, a Mariano, certo? Eles vão estar aqui disponíveis para responder nossas perguntas. Eles não vão ser obrigados a responder todas as perguntas, porque nem tudo, a gente não é computador para guardar, certo? E relembrar de tudo. Mas eu queria primeiro aqui, vou disponibilizar o espaço para nosso amigo Mariano, ficar à vontade, Mariano, e falar um pouquinho aqui para nós, para dar início, ou seja, uma injeção de abertura em nossa palestra. Depois o Cazezinho vai fazer uso da palavra e a gente vai, na medida do possível, vai surgindo os assuntos e a gente vai conversando. Mariano. Boa noite. Boa noite. Pessoal, vocês vão me dissimular que eu sou um velho desinformado. Só posso informar até o ponto que eu sei. Você pode dar uma palavra sobre o nome e A pouca informação que eu tenho sobre o começo de Dormente foi da primeira reunião, feira não, que uma feira não se faz com 9 pessoas. A primeira reunião que nós tivemos no dia 14, na história está 15, mas foi no dia 14 de agosto de 56. Surgiu a informação para nós começar a feira. Só apareceu 9 pessoas pela timidez que tinha naquele tempo. O povo tinha vontade, mas a timidez do povo para aproximar se recusava. Viemos em 9 pessoas. Essas 9 pessoas só tem 2 vivos, eu e Silvino Neres. Os outros todos já faleceram. E nós se juntamos para fazer aquela palestra, o sistema de uma palestra.
combinamos para começar a feira daquele dia por diante. Para outra feira saiu marcado. E esses companheiros que foi marcado, que viemos a primeira reunião, foi Adilindo Caldeirão, foi Isaías Pereira, foi Lucino do Recreio, que o nome era Lucino Ribeiro Coelho, foi Antero Emílio Granja, que era meu pai, foi eu, Silvino Jorge Anísio e Cianana, do finado Chiquinho, ela compareceu, voltou em casa, fez um bolo de café, que naquele tempo não havia quente e frio, era bolo. Fez um bolo de café, ou 2 e trouxe para nos ofertar. Foi o primeiro pontapé de dormente. Da outra feira em diante, aí ninguém sabe quantos. Aí veio bastante gente. E daí por diante não parou mais. Estamos até aqui hoje. A feira era domingo? E fala a sua idade e onde você nasceu? Aí eu nasci no Barro Alto, redado daqui 3 quilômetros. Eu nasci no dia 9 de dezembro de 35. Estou com 73 anos e uns dias e uns meses. Esses poucos meses de dezembro, do dia 9 de dezembro para cá. E aí eu gostaria que alguma coisa vocês me perguntassem. A feira era no domingo, era? Era no domingo. Era, foi no domingo. A primeira feira foi quantas pessoas? 9 pessoas. É porque vocês vão me desculpar que eu estou quase surdo. Eu tenho um aparelho, mas o aparelho eu não gostei, eu encostei. Bom, seu Casazinho vai se apresentar aqui, dizer a idade, onde ele nasceu, pra gente estar mais se familiarizando. Boa noite, minha idade é 85 anos, eu nasci no dia 25 de novembro de 1923, no sítio de Tombeira, redado daqui 6 quilômetros. A gente já vai dar início aqui, já estão surgindo algumas perguntas. Já surgiu uma pergunta aqui, que era o dia da feira de dormentes. Ele respondeu que era sempre nos domingos, aos domingos, e dia 14 de agosto de 1955, aconteceu 1955, dia 14 de agosto de 1955, aconteceu a primeira feira em Dormentes, onde se reuniu 9 pessoas, que Mariana acabou de falar aqui os nomes, para mim isso é um computador, lembrar de até as 9 pessoas que estavam há 54 anos atrás, aqui em um pé de quê, Mariana? Encostado em um pé de cascudo com os galhos de jequerizeiro. Muito bem. Então era a cobertura da feira de Dormentes, era um pé de jiquirizeiro com um pé de cascudo. Então, aqui aconteceu daqui a alguns metros, pessoal. A gente não tem mais acesso a essas árvores. Hoje está tudo em forma de cidade, mas a gente tem o privilégio de saber que tudo começou debaixo de um pé de jiquiri e de um pé de cascudo. Nós vamos agora começar algumas perguntas. Bom, como nós estamos referindo com o nosso objetivo, eu queria pedir a atenção de todos e a compreensão para que a gente possa guardar, pessoal. Não é todo dia que tem uma palestra dessa, certo? Que vocês possam aproveitar tudo que esses 2 cidadãos estão aqui repassando, porque a gente vai envelhecendo também. E a gente vai ter que contar um pouco dessa história para nossos filhos, nossos netos. E aí, se a gente não guardar, pelo menos na memória, como a gente vai repassar a nossa história, como tudo formou, certo? Nós temos aqui, ouvimos alguns nomes, e vocês até são netos, bisnetos, tataranetos de algum desses cidadãos que foram citados aqui, certo? E quando você ouvir o nome de seu avô, seu bisavô, você vai dizer, olha, foi meu avô, meu tataravô, meu bisavô. Então é interessante nós sabermos a participação da nossa família, na história do nosso município. A gente vai ver se alguém vai ficar controlando aí as perguntas, para a gente começar a fazer aqui as perguntas. Tanto direcionado para os dois, como quem quiser direcionar a pergunta a Mariano ou a Casezinho, certo? A gente pode direcionar, mas também pode ser direcionado aos dois, e quem quiser responder, a gente vai respondendo, certo? Bom, pessoal, falando da feira,
já foi dito aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, a primeira comercialização que houve em Dormentes foi carne de bode, de porco e um cesto. Mariana tá me falando aqui. Eu vou passar, quem quer falar dos dois primeiro sobre isso, sobre a... Casazinha vai falar um pouquinho, Mariana depois conclui. Casazinha vai falar sobre os produtos que foram, quem foi que trouxe, como foi as primeiras vendas aqui na feira de Dormentes. A primeira foi a Polônia, trouxe as cachaças. Matando criação, apareceu gado, porco, apareceu farinha, aí foi continuando, rapadura, aí comprou mamona, algodão, perto. Mariana vai falar um pouquinho também sobre no início, os primeiros que trouxeram, qual foi o primeiro produto que chegou na feira, qual foi a atitude que alguém tomou para trazer esse primeiro produto. Em primeiro lugar, eram umas garrafas de pingue, de cachaça e conhaque. Naquele tempo não havia cerveja. Aqui não. Conhaque, essas bebidas assim, umas banquinhas. Aí um trazia um cafezinho, uma banca de café, um bolo. Uma banca de café, um bolo. E outras novidades. Às vezes um já trazia uma frutinha, outro trazia uma vara de cana para vender. E daí foi seguindo as coisas. Daí um pouco, mas logo foi chegando as pessoas. Como eu me lembro bem do finado Quenim, saía do Monte Oreb com a carga em burro, carga de mala, e botava aí no meio do povo, que não era rua, no meio do povo, para vender o quilo de café, o quilo, a merceariazinha. Dei Maria de Zé Roseno vendia também essas coisas lá do Afeto e tantos outros do lugar. Outro já passou a comprar, como Zequinha do Arapuá, passou a comprar o gênero de exportação, algodão, mamona, pele. Os compradores tinham que ser Raimundo Fernandes, de Afrano. Comprar para Raimundo Fernandes, é quem tinha o caminhão. Naquele tempo ninguém conhecia caminhão. Só o caminhão de Raimundo Fernandes é que ele vinha fazer, recolher a mercadoria. Depois apareceu o seu Modesto, finado Modesto Farias, que passou muito por essa estrada e ele comprou gênero de exportação, como algodão, como essas coisas. Eu só queria perguntar, no caso, Mariana, eu queria que você entrasse num detalhe. A primeira feira, o que foi realizado aí? Os primeiros que vieram, os 9. Pensa naquela feira dos 9. Aí depois a gente vai continuar falando sobre o desenvolvimento, que foi o algodão, o milho, a mamona, certo? Aí eu queria que você também falasse sobre a questão da rapadura, como era produzido, certo? A qualidade dessa rapadura. Você pode entrar nesse detalhe, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Voltar para a primeira feira, a primeira reunião, foi chegado, veio, Adilito trouxe um cesto, Isaías Pereira trouxe uma criação de bode, um bode matado, Lucindo do Recreio trouxe uma banda de leitoa, e aí a gente combinou, não é porque precisasse comprar, combinou para comprar-se. Para ninguém voltar com nada daquilo. O cesto, a banda de porco, o bode, as pessoas comprou sem precisar, só para não voltar. Aí daí por diante foi surgindo toda a história. A rapadura, como o Eduardo falou, naquele tempo o engenho era de pau. Era um engenho de pau, moía a cana e fazia rapadura. Era uma das coisas de muita... Teve uma grande tradição na nossa terra. Até usava quem tinha um engenho, levava o nome de senhor de engenho. Quer dizer, isso hoje foi se acabando tudo. A coisa modificou, que nós parece até estar em outro mundo. No meu caso, do que eu passei para o mundo de hoje, parece outro mundo. Porque eu fui criado, foi em cima da dificuldade. Era uma pobreza, uma canho no povo que era de fazer dó. Aí foi surgindo os comércios. Eu gostaria que você fosse me perguntando, Eduardo,
assim, para eu ir lhe respondendo, eu não estar voltando adiante e atrás. Vocês vão me desculpar que eu sou uma pessoa desinformada, que só sei do lá para trás. Bom, Maria, a gente tá com eu queria só entrar uns índices que foi passado para mim aqui, para a gente seguir uma sequência. Você vai falar um pouco, tanto um como o outro, sobre a questão da origem do nome de Dormentes, certo? Porque às vezes a gente sabe, conhece uma história, todo mundo já ouviu falar, mas a gente queria colocar também como um ponto que frisasse aqui, vocês falar um pouquinho da origem. A gente não estendesse muito, mas em rápidas palavras, falar um pouquinho da origem do nome de Dormentes. Casazinho, quer falar um pouco? A origem de Dormentes, que era um cavalo, o nome de Dormentes, que foi partido naquela lagoa. A lagoa do Dormentes, cá tinha o nome do Dormentes, aí ficou a lagoa do Dormentes. Os vaqueiros pegaram ele aí, que eu não sei nem quem era o dono, aí entregaram o dono, mas ficou o nome Lagoa do Dormentes. Certo. Aí no caso em ser próxima daqui do povoado, ficou o nome. Mariano, quer fazer alguma colocação? Para nós ter uma ideia, Bertolino Coelho, que é o descendente dessa família Coelho de Macedo, aqui de Dormente, que eles vieram de São João, já se arranchou aqui com o nome de Dormente. Então não tem de nós que saiba da onde veio essa origem desse cavalo, desses vaqueiros que veio pegar. Porque quando esse senhor se arranchou aqui, que está com mais de 200 anos, encostado a uns 250 anos a 300, então já tinha esse nome de Dormente. Então não dá pra gente, eu não sei explicar o motivo da onde veio esse cavalo, de onde era essa fazenda, só sei da história, que é da história do passado. Mas foi dado por causa do cavalo. Foi a origem do cavalo, os vaqueiros lá de uma fazenda, não sei da onde andavam, e o cavalo estava em falta, chegaram aí na lagoa e encontraram. Aí por isso ficou o nome da lagoa por Lagoa do Dormente. E quando os nossos descendentes se arranchou aqui, já tinha o nome. Dormente nunca teve outro nome, foi Dormente mesmo, toda a vida. O interessante é que eu acabei de saber agora, entender que essa história é antiga. Eu imaginava que esse cavalo, ele era dos nossos conhecidos já, Francisco Coelho, desse pessoal daqui da região. Aí chamou agora a minha atenção, porque eu tô surpreso aqui, porque agora que eu tô sabendo que esse cavalo é de dois séculos atrás, né? Aproximadamente. Não é desse século já, né? Então a gente agora dá para perceber que a história desse cavalo é bem antiga. Eu imaginava que esse cavalo era de poucos anos para cá, assim, de 60 anos para cá. A gente já dá para perceber que é bem antiga essa história. Bom, aqui tem uma pergunta, pessoal, que a gente vai já continuar a nossa história, mas surgiu uma pergunta em falar em Monte Oreb. Como veio, algumas pessoas daqui da região vieram de Monte Oreb, como por exemplo falaram de Queninho, que ele veio do Piauí, de Monte Oreb, morava em Monte Oreb e vinha comercializar aqui. Aqui tem uma pergunta: em que ano foi descoberto o morro de Monte Oreb? Por quem? Se alguém sabe, quer falar, caso assim sabe. O Monte Oreb foi descoberto através do Padre Américo Soares. Quer dizer, o Zezinho da Baixa enfrentou a feira, ajeitou, o povo e o Padre Américo encostou. Lá, ele botou o nome de Monte Oreb, o Padre Américo, em 1947. Muito bem, mais uma informação bem interessante, pessoal. Monte Oreb é um distrito de Dormentes, por sinal o mais antigo dos distritos de Dormentes, e aí acabamos de saber que foi fundado em 1947, certo? É o distrito mais antigo do município de Dormentes. Estão pedindo para repetir o nome do padre. Não é? O padre. Américo Soares. Padre Américo Soares. Certamente esse nome Monte Oreb, ele já conhecia na Bíblia, né? Aquele Monte Oreb que a Bíblia... Certo? Chegou, botou o nome de Sagrada Família. Depois ele viu o monte, aí disse, é Monte Oreb. Aí explicou de onde viu o monte de Moisés, aí seu nome é para ser Monte Oreb. Muito bem, bem interessante a origem do distrito, o distrito mais antigo de Dormentes, onde os primeiros moradores aqui eram alguns, era muito ligado ao povoado de Monte Oreb. Bom, fazer uma pergunta sobre
se é verdade que esse padre Américo era meio brabo e que usava revólver, se vocês têm O conhecimento. revólver eu não sei. Violento era. Agora revólver eu nunca vi. Agora falava que usava. Agora violento era. Até mesmo porque é uma cultura que aqui nos sertões, todos os sertões, central, principalmente aqui no sertão, no sertão do Pajeú e Moxotó. E aqui no São Francisco, o sertão do São Francisco, também tem-se essa cultura era uma região muito violenta, de um povo assim meio sangue no olho, e havia esse pensamento mesmo, que até mesmo os religiosos, na época, para evangelizar, eles tinham essa ideia de que não podia ser mole, porque o negócio era meio complicado. Bom, nós vamos dar sequência aqui. Já falamos sobre o nome, a origem e os primeiros habitantes, porque foi falado nas primeiros feirantes, né? Mas a gente quer ouvir agora o pessoal falar dos primeiros habitantes do povoado de Dormentes. Quem vai falar primeiro? Mariano, fala. Bora. Eu não tenho essa informação, não. No momento eu não me preparei, não dá para eu dizer quem foi, não. Muito bem. Casezinho quer falar sobre o primeiro... Foi Quemim, primeiro chegou Joãozinho de Jinim, que veio morar aqui. Mundinho, que saiu dali, veio morar aqui uns tempos. Aí veio Quemim, Temista, teve por aqui também. Chico do Briano teve comércio aqui, mas era saltada. Deixa eu ver quem é mais. Chico da Pedra tinha uma casa aqui, teve uma loja aqui também. Aí foi por esses aí. Chico chegou já com 56, no mês de maio, 56, já começou em 55, ele chegou em 56, no mês de maio. Eu queria fazer uma pergunta. A feira começou em 55, não foi? Foi. As primeiras casas que começou a construir, foi no mesmo ano? Foi Mês de dezembro. de 55. Mês de dezembro de 55. Eu queria, se vocês podiam dizer o nome de alguns pedreiros, serventes que trabalhavam nessa. Bom, Pedreiro 1, José de Antônio, foi quem fez mais casa aqui. Apareceu mais. Apareceu Arcílio Marcílio, que trabalhou. Nascimento de Jinim também ajudou a construir casa aqui. Assim que deu o nome à biblioteca, né? Vindo da Barra da Caíba também trabalhou em casa. Vindo. Agora, o primeiro lugar foi José de Antônio, que trabalhou mais. Adelino Caldeirão também ajudou a construir casa aqui. Agora, José de Antônio foi em primeiro lugar. pronto, então a gente já sabe, o primeiro pedreiro, né, foi José de Antônio, por sinal ainda vivo ali e lúcido ainda. Bom, pessoal, entraram num detalhe lá na outra escola, perguntaram qual tinha sido a primeira casa construída. Houve assim uma dúvida assim ainda, mas Zequinha do Arapuá estava lá e Casezinho nos respondeu primeiro, e depois Zequinha chegou e confirmou que a primeira casa foi construída em dezembro de 55. Foi a primeira casa construída, foi de Zequinha do Arapuá e de Temisto. Zequinha disse que quando falou lá, que quando estava terminando a casa dele, Temisto também já começava a construir do outro lado. O interessante é que eles comentaram lá no Maurício, é que as duas casas já foram construídas, a de Zequinha do lado esquerdo e a de Temisto do lado direito. Já na mesma forma, medida direitinho já imaginando que ali se tornaria uma rua, certo? Então cada um construiu de um lado, para dali foi formando o vilarejo chamado Dormentes. Bom, tem aqui outra pergunta, antes da gente continuar no índice aqui. Pronto, vai. Mas a casa que Justino construiu, que é onde Geraldão hoje trabalha, e a casa que era a bodega dos meninos do Embuzeiro, elas foram construídas depois, mas já foi construída no mesmo alinhamento. Elas já pegaram o sentido certo. Que para vocês terem uma ideia, Dormente, quem organizou Dormente chamou-se Luiz Augusto, doutor Luiz Augusto, o engenheiro do Rio de Janeiro, que casou com a filha de Cazuza, do finado Quilê. E ele chegou a ser prefeito em Petrolina, foi um dos organizadores, ele como engenheiro. É por isso que nós temos essa sorte, que Dormente foi muito começado. Esse colégio parece que foi começado a construir na administração dele, né? Dormente não foi tirado, não foi da nossa ideia, não. Quem começou a organizar ele foi doutor Luiz Augusto, um homem sabido, um engenheiro,
mas dava atenção a qualquer uma pessoa no meio de uma rua. Pessoal, tem uma pergunta aqui bem interessante. Uma pessoa perguntou: vi os mais velhos falarem que aqui chamava de São João do Campo. É verdade? Quem quer responder? Se tinha esse nome no início, Dormentes. Conheci. É porque assim chamando São João Velho, mas São João do Campo não conheci. Ah, Essa história foi Gonzaga Patriota, quando nós estava na anti-emancipação, ele deu o nome, só que não foi colhido, São José do Norte. Foi Gonzaga Patriota, que nunca teve outro nome não. Toda a vida foi Dormente mesmo. Mas no plebiscito a população preferiu ficar do jeito que está, Dormente. Foi. Era um nome muito bonito, mas o povo Preferiu. acolheu o nome que estava mesmo. bom, pessoal, eu tenho outra pergunta aqui. O que tem construído hoje? O lugar onde era... Aonde eram os pés de árvores da primeira feira? Se algum de vocês querem, tem como ainda lembrar? Casezinho tem alguma lembrança? Aquela desse lado ali para baixo, mas não estou garantindo. Mariana, quem pode saber o pé de Jiquiri? Não era ali adiante, mas ali para baixo, não? Mas desse lado? De frente hoje essa casa aqui é de Cicim, dos filhos de Nascimento e Amaro, bem por ali assim. A praça, Os primeiros fundamentos foi ali, depois o povo desceu, mas foi ali. Mesmo aí mesmo, desse lugar. Onde é aquele bambuzinho, no caso, né? Perto ali onde tem um barraquinho. Era, mas o cascudo mesmo, nós estávamos mais pra ali, já foi ficado quase na beira da história da casa, da rua da casa. Mas é ali mesmo, foi ali o fundamento, encostado no bambuzinho. Pronto, pessoal, ele está falando ali onde, na entrada daquele beco, certo? Ali próximo à casa de Tia Madalena, foi justamente naquelas proximidades era onde existia o pé de árvore, onde depois foi formada a rua e aí esses pés de árvore foram desmatados, né? Mas ali era realmente a vila, o local onde estavam os pés de árvores. Bom, nós vamos aqui com os primeiros... Nós vamos falar aqui agora sobre... Bom, os primeiros representantes, certo? Aqui do município, aqui do vilarejo. Nós estamos falando aí do vilarejo Dormente, do início. Quem quer falar sobre os primeiros representantes? Quem levava e trazia alguma informação? Quem quer falar? Eu queria também que vocês falassem sobre isso, porque aqui me chamou bem a atenção a questão das primeiras informações, meio de comunicação. Como eram os meios de comunicação no início de Dormentes? Se era através de rádio, através de... Como foi os primeiros meios de comunicação? Casazinha falar, depois Mariano fala. O meio de comunicação que apareceu aqui foi o rádio amador. Rádio Amador, Aí trabalhou uns anos depois, conseguiu a rede telefone, mas era o rádio amador. Quando queria passar um aviso, era uma dificuldade grande para petróleo, para qualquer canto, mas dava uma amassada grande, mas foi isso aí, rádio amador. Quando? Me lembro não. Quem era que trabalhava no Rádio Amador? João Batista. Depois? Francisco Adilino? Pronto, Mariano quer falar um pouco sobre essa forma de comunicação que desenvolveu aqui no município. Como o rádio do que se usa, quem primeiro botou um rádio dentro do Dormente foi Queninho. Papai conta essa história. Ele tinha uma bodega, naquele tempo não era bar, e nem ninguém tinha som. Ele comprou um rádio e usou isso em 60, de agosto para setembro. Ele trouxe o rádio e usava o rádio dentro de casa, o que era de gente usar ao redor de noite. Vinha pra casa dele, ouvia o rádio e tomar uma pinga e alguma coisa. Quando a gente vende as coisas, onde tem gente, onde tem fumaça, tem... Não, onde tem fogo, tem fumaça. Não tem fumaça, tem fogo. Onde tem gente, tem dinheiro. Ele comprou... Onde tem gente, tem dinheiro. Ele comprou o rádio e ninguém conhecia e vinha de longe. Ouvia o rádio. Foi no mês de setembro para outubro, de 60, o primeiro. Agora, o rádio amador, como o Casezinho falou, já chegou bem depois, mas ele não demorou muito longe não. Foi como esse colégio aqui.
Esse colégio ele foi feito em 60. O pedreiro daqui chamava-se Aleixo. Era de fora, né? Petrolina. Muito bem, uma informação muito boa, né? Que essa escola Francisco Coelho já está aí aproximadamente com, quem sabe me dizer aí a idade? Quantos? 48. Vai completar 49 anos, viu, pessoal? Muito interessante. Nossa escola, antiga escola Francisco Coelho, aí aproximadamente com 49 anos. Bom, Chamava Escola de Dormente, né? chamava Escola de Dormente. a Escola de Dormentes. Eu vi a Bom, placa ainda. então os primeiros representantes aqui, eu queria que vocês falassem um pouco. Os primeiros representantes, quem foram os primeiros representantes? Representante, que eram representar Aqui eu não sei. Bom, começou o Dedé. Sim, pegou nós, saíram por aqui e depois botaram Francisco Modesto, mas que Dedé era maior do que Francisco. Aí, bom, ele chegou aqui, Francisco chegou aqui em 56. E aí já fui dando um recado. Mandava um recado por ele levava e aí foi começando. Casezinho, ela lembrou bem, mas o finado Francisco Chiquinho do Dormente era o primeiro portador. Até houve um dia uma interpretação, ele foi no Monte Oreb, Zé Coelho estava fazendo um comício no Monte Oreb. Aí disse, entregou o microfone, Chiquinho, vem falar aqui um pouco. Ele disse, de modo, ele tinha um português assim, né? De modo, eu não sei falar não. Aí Zé Coelho disse, mas aquele homem que faz aquelas cartas bem feitas, que manda pra eu, quem é? Oi. Quer dizer, Era isso. aí depois, Dedé, mas quem começou foi Chiquinho. Que dá nome à escola, né? Depois Dedé, depois Francisco Modesto, depois Zé Olímpio, e aí vem. Não, Justino administrou uns tempos também. Quando Chico Modesto estava para morrer no Recife, passou a administração para ele. Mas depois foi entre que Zé Olímpio tomou de conta, como ainda está aí, como representante de Dormente. Ei, me diga uma coisa. A primeira eleição que o povo de Dormente votou, como era? Aonde era? Onde é que funcionavam as urnas? Em 59. Não, 58. 58. Umas urnas funcionavam aqui, outra funcionava na casa de Nonato, Nonato de Liberato. Água da Pedra? Sim, ali naquela casa. Deixa eu ver se eu me lembro onde tinha outra. A da Casa da Feira já veio mais depois, mas a Casa da Feira naquele tempo que era aberta, tinha uma urna, uma sessão lá também. Quantos anos tinha que ter para votar naquele tempo? A idade? 18. 18. Mulher votava? Votava. Votava? Votava. Mas eu ainda vi cena naquele tempo, bem nessa sessão aqui. Eu trabalhava naquele tempo na 22, já quando começou as oposição, e eu vi uma pessoa votar por outro. Só não foi impugnado porque eu fiz acordo. Porque quando eu falei que eu estava como fiscal, quando eu falei, o presidente quis desaprovar Janjão das Baixas, Janjão irmão do Padre José. Trabalhava também na sessão, disse, olha, vamos fazer o que puder. Mas aconteceu. Quer dizer, até disso se via naquele tempo. Bom, pessoal, já tá ficando bem rico o assunto, mas eu queria continuar aqui com as perguntas pra gente não perder as perguntas. Bom, estão pedindo aqui, pessoal, para vocês falarem, já que falaram da escola, falar sobre... Estão pedindo aqui para vocês falarem sobre a primeira professora, como funcionou a intenção da primeira educadora aqui no município. O Casezinho quer falar sobre... Eu acho que começou, foi na casa lá que ela morava, na casa de Justino, Comadre Maria. Quando ela chegou, foi para lá enquanto construiu a casa dela, Maria Brista.
E aí depois foi construir o prédio, mas ela ficou ensinando em casa particular, porque não tinha escola pública. Ela morava onde, Maria Briga? Veio para aqui, de lá de cá, da Pitombeira, veio para aqui. Em 56, em mais de 56, que ela já veio meio interessada por Chiquinho para ensinar. Pronto, aí vocês estão ouvindo aí que Maria Brígida morava aqui no sítio Pitombeira e houve uma intenção, ela certamente, uma jovem, era até bom ela estar aqui, mas uma jovem que já tinha um conhecimento, sabia ler, escrever, e foi feito um acordo para ela vir para morar em Dormentes e aqui começar a educar as crianças na época que aqui moravam. Mariana quer falar um pouco? Doraci também foi próximo à vinda de... Doraci veio próximo também. Lourdinha de Zé Emido e assim por os outros. Só que naquele tempo, sempre professora era mulher. Eu sei que foi as 3 educadoras primeiro que funcionou por aqui, do meu conhecimento. Pode ter algum que eu não tenho gravado. Depois era Luzia Reis. Pode chamar a mulher pra frente agora. Maria Brisa, Doraci, Luzia Reis. Quem? Ah, certo. Mas aí eu tava meio tô com as filas trocadas. Bom, pessoal, vamos seguir aqui a sequência, certo? Ó, tem mais uma pergunta aqui que a gente vai respondendo para eles falar. Deve ser alguém interessado nesse assunto. Falar um pouco sobre o sistema de vaquejada na época do início aqui de Dormentes. Como funcionava? Questão de vaquejada. Já que não tinha as festas de esporte, mas o processo de vaquejada. Os vaqueiros, como era exposto a questão da cultura do vaqueiro. Mariana quer falar? Casazinho. Mariana, fala um pouquinho sobre como era. Não, naquele tempo não tinha festa de vaqueiro. Tinha a prática do vaqueiro andar no mato. Eu via falar em festa de vaqueiro em outros lugares fora. Começou por Petrolina, Lagoa Grande, esses lugares sim tinha. Mas eu daqui, a festa de vaqueiro é próxima. Foi. Então não lembra Agora quando começou? Não lembra quando começou? Lembro não, mas é novato. A história de festa de vaqueiro aqui é bem... Pois é. Aí Eduardo aqui falou foi em 1992, é bem próximo. Naquele tempo a história do vaqueiro era andar no mato, que tinha muito mato, tinha campo, mas as festas não tinha não. Não tinha tradição de festa ainda não. Vocês lembram quem comprou a primeira bicicleta aqui, né? Foi Ademar. Ademar? Ademar era o dono da padaria que é de Gonzaga hoje? É. E tem mais uma coisa, sabe pra que ele comprou aquela bicicleta? Uma Mac Suíça, velha. Comprou em Petrolina para o povo passear. Aí pagava? Aprender. Oxe, era o seguinte, quando um apiava, o outro descia. Ele comprou 2. Era uma confusão. Para andar de bicicleta. Ganhava dinheiro. Ele comprou as bicicletas para ganhar dinheiro. Para aprender. Não era para passear, para aprender. Era uma luta feroz. Bom, pessoal, tá surgindo um assunto bem interessante. Mas aqui tem uma pessoa querendo saber sobre São Gonçalo. Se vocês sabem falar a questão dos movimentos, primeiro de São Gonçalo que aconteceram aqui na região, os movimentos culturais de São Gonçalo. Quem quer? Casazinho quer falar? Bom, Casazinho está dizendo aqui que não existia São Gonçalo. Mariano quer falar? O primeiro São Gonçalo que eu tive conhecimento foi Minervina, que fez um São Gonçalo na Baixa do Icó. Isso lá lá é coisa prática. O pessoal tomou como uma tradição. Aí depois, Celestino fez uma ali, o finado Apolônio fez outro, a Anunciada está fazendo, mas é coisa nova. O São Gonçalo é uma tradição, não é tradição da... o primeiro São Gonçalo está com uns 15 anos. Mas não aqui. Agora a tradição daqui era o quê? Novena e leilão. Conta um pouco Era. aí. Conta um pouco aí. Novena e leilão. Era...
Eu vou já perguntar, deixa eu entrar na pergunta, porque fica mais interessante. Bom, nós já falamos sobre duas culturas aqui da região, né? A questão da vaquejada, o movimento de vaqueiro, foi fundado, pessoal, em 1992, quando houve a primeira festa do vaqueiro em Dormentes, certo? Já Dormentes já se emancipando, houve no primeiro ano de emancipação, houve uma festa de vaqueiro aqui em Dormentes, já foi realizado pelo Geomar, que era vereador na época, e ele realizou a primeira festa de vaqueiro, certo? Organizou Geomar e Raimundo Reis, na época, organizaram a primeira festa de vaqueiro aqui no povoado de Dormentes, que depois tornou cidade logo um ano após. Bom, e o São Gonçalo é mais uma cultura, mais chegando aqui na região próxima a Caetitu, como o Mariano falou. Como é? Você já deve fazer uma festa de vaqueiro antes dessa de 92. Se foi organizada? Sempre fez um ano. É isso que essa festa foi organizada em 1992. Bom, a gente deve... Gecana, certo, Gecana de animais, teve, eu era menino. Agora a questão, quando se relacionar a festa do vaqueiro mesmo, aí a gente vai ter que investigar para saber realmente quando foi a primeira, certo? Não é coisa, a gente investigar para saber. Bom, pode colocar aqui. Vai vir a pergunta, certo? Vamos atender, vamos resolver agora. Bom, pergunta. Tá aqui perguntando, existia corrida de argolinha em Dormentes e como foi? Vocês já ouviram falar em corrida de argolinha? Eu nunca vi. Eu via falar em festa de argolinha fora. Agora, corrida de cavalo, toda a vida existiu aqui. Das eras de 50 para cá, de 40 e tanto para cá, havia as corridas de cavalo. A gente separava um trecho para fazer aquelas corridas. Agora, a argolinha, eu nem conheço a argolinha, a festa de argolinha. Corrida de cavalo é a mesma coisa, pode ser. Ela tá falando, eu não tô ouvindo. E que é, peraí? Viu, Maria? Ele não ouviu a tua pergunta. Mas é justamente isso. Ele disse que desde 1950, 1950 já havia na região as corridas de cavalo. Eles separavam, faziam o prado, certo? Separavam um local reto, certo? E faziam já a disputa já. Ela está dizendo ali que isso se relaciona à festa de vaqueiro, realmente, né? Já havia os movimentos de vaqueiro, desde aquela época, 1950, já haviam as corridas de cavalo, né? E, na verdade, quem corre em cavalo tem a se relacionar aos vaqueiros, né? Vou fazer aqui outra pergunta para a gente continuar. Havia festa no início, tá perguntando, haviam festas no início, o chamado forró de pé de serra, ou só novenas. Fale um pouco como se divertiam. Quem quer falar? Casazinho quer falar sobre as diversões de antigamente? A novena eu sei que existia. Fazia muita novena. E fazia um forró também, um forró por aí. Fazia uma novena aí particular, fazia leilão. Mas já havia os forró. Já havia o forró, tinha. Quem tocava naquela época? Bento Vitor, que era o primeiro tocador dessa região. Parece que me lembra. Rufino, a Billy Mandar Corridas, como ele daqui, tocou muito também. Depois Patrocínio. Aniel, depois Aniel um certo ano. Marcelo. Isso eram sofoneiros. Marcelo. Pé de bola. Ô Marcelo. Depois Pinta Ramou a Ei, sofona. Marcelo. Mas era tudo azar. Um certinho noite chamava pé de bode. Ei, Marcelo. Como é? Fiquei curioso. Pessoal, Chama o Marcelo. uma curiosidade. Como era um instrumento, chamava pé de bode. Harmônica, no tipo da sanfona. Agora tem uma diferença, que antes era menos, mas era uma harmônica. Não chamava pé de bode, eu chamava concertina. Depois que Pinta arrumou uma sanfona vindo do Rio Grande do Sul. Muitos anos já. Aproximadamente que ano? Vocês têm noção que ano foi isso? O número da sanfona de Bento, eu não sei o ano que vem. Pois é, Ramos que fez o pedido, mas não sei o ano. 16 minutos. Essas imediação de 54 pra cá. Pra lá era na concertininha velha mesmo. E os forró
era o seguinte: quem tinha casa, botava dentro de casa. Quem não tinha, fazia uma barraca e na terra ia dançar. Que ia pular quando a poeira estava cobrindo, aguava. Enquanto hoje, ainda tinha outra tradição. As famílias faziam as festas, aí separava. Se os morenos fossem dançar, era em outra sala. A família nesta sala e os morenos, por exemplo, quando é uma pessoa diferente de família, até mesmo fosse branco, se não fosse do agrado, era lá, separado. Agora, só que hoje mudou tanto que hoje é no meio da praça, no meio da rua. Hoje está democrático mesmo. É, filha de papai, filha de mamãe, tudo é junto. Bom, aí já não é interessante aí lembrar, é bom frisar que já estava desaparecendo, já estava começando a cair a questão do racismo, né? Jamais, mesmo assim, ainda existia o racismo, mas aí já havia mais o preconceito familiar, a questão cultural. Se fosse de família requintada, de família que tinha dinheiro, tinha um lugar separado, né? Já era bem... Mas mesmo assim ainda havia os preconceitos. Bom, tem duas perguntas aqui, eu vou incluir numa só. Bom, aqui é o seguinte, tá aqui, tio Casezinho. Quando adoecia uma pessoa de dormentes, para onde levava e de que levava? No caso, de que forma essas pessoas eram transportadas na hora de adoecer? E eu vou já, peraí, aí você vai continuar nesse instante. Eu gostaria de saber quando foi construído o hospital e como era o sistema de saúde antes desse hospital ser construído. Vocês podem comentar, Mariana, só um instante, mas primeiro o Casezinho vai responder a pergunta: quando a pessoa adoecia, de que forma era levado ou socorrido aqui dessa região? Tive um carro de Petrolina, pelo deserto, com muita dificuldade chegar de transportar para Petrolina, o hospital de Petrolina. E antes disso? E antes? Antes de ter carro, eu ia para Frango, outros morria a míngua. Dona Isabel estava em Afrano, levava a mulher para lá e atendia lá, mas Rogério... Ia de que forma para Frânio? Muitos iam a cavalo, que podia andar ia a cavalo, era o jeito, não tinha o tapeiro. Aí quando conseguia, cada vez pedia um carro também em Afrano, fretava. Pronto, pessoal, vocês viram aí, Casezinho falando a questão da dificuldade que eram transportadas pessoas doentes, certo? A maioria, quem podia... Certo? A maioria, quem podia ir montado, ia montado a cavalo. Outros morriam aqui, como ele disse, morria a míngua, porque não tinha forma de ser socorrido. O ponto mais próximo de uma saída para um transporte era Afrânio, que já era um lugarejo mais velho, né? Mariana. Eu vou chutar aqui uma história que ela pode ser consertada. Mas houve um caso, Dorinha de Raimundo de Moreno, quando foi para ganhar Raimunda, ela foi levada em leiteira para Afrano. Leiteira era um giral feito para botar em cima. Chamava-se leiteira. Aí as outras pessoas levavam. Aí para de Afrano pegar o carro. É o trem de ferro. Ela foi a vida tão comprida que resistiu isso tudo. Foi Dr. José Araújo que operou. Petrolina. Agora, sim, Petrolina. Agora, se no momento eu tiver quebrado, eu quero que vocês, quem tiver conhecimento, conserte esta palavra aqui. O próprio Casezinho se lembrar disso, que eu estou na ideia que ela foi tirada, carregada no ombro do povo. Depois pegou o trem. Para pegar o trem para ir se operar em Petrolina. A coisa era difícil.
E os doentes? Nós tínhamos Zé Vicente em Aflano, era um farmacêutico velho. E Mudubim, machicheiro. O pessoal, quando adoecia um, botava a cela no cavalo e ia buscar o remédio lá. Lá onde está o farmacêutico, Zé Vicente. Era dessa situação. Aí depois, é como o Casezinho citou, quando a coisa já desenvolveu, depois de Dormente, foi que criou. Para nós ter uma ideia, essa estrada de Aflano aqui para Dormente, para a casa de Chiquinho, foi tirada em 51, por aí assim. Na gestão de João Barracão, prefeito. Pois é. Em 50. A questão do hospital. Vocês lembram? Não, se tivesse quem lembrava em que ano foi essa energia daqui para Aflano, de Trindade para Aflano, eu ia chutar os primeiros socorros que houve no hospital de Dormente. Mas eu não tenho assim uma ideia para dizer que foi em tal ano, não. Sei que é coisa novata, para o que eu passei é coisa nova. Já foi depois de Dormente. A energia, vocês não lembram a energia onde chegou não? Paulo Afonso. Foi de 70, 71, por aí assim. Quem era o governador? Nilo Coelho, né? Eu sei que a energia naquele tempo, ela passava, ela só deixava energia nos apadrinhados. Certo. Não tinha esse sistema que começou de Arraiz para cá. O sistema de Arraiz era o seguinte: se entra uma rede aqui, 400 metros, de um lado do outro, só se não quisesse. O sistema dele, mas antigamente não só foi um e nem dois, não. Era aquele sistema. Se você não era do agrado dele, não recebia energia, não. E as novenas, esquecendo das novenas. As novenas, contar as novenas, do leilão. As novenas era gosto. Mariana começou a se empolgar aqui e vai chegar já na melhor parte que eu tava querendo ouvir também. Já fizeram uma pergunta aqui bem interessante, mas eu vou continuar aqui pra gente continuar. Ó, é água aqui, viu, pessoal? Fica à vontade. Mas antes de continuar, sobre a questão que a gente tava falando aqui, que a questão de levar o doente. Casezinho vai fazer ainda um complemento, que ele pediu a palavra para completar a questão da levada desse doente para Frânio no Giral. Ariano, o carro de Dorinha só foi da Cabaceira até a Baixa Bonita. Já o Jeep de Cazuza estava esperando na Baixa Bonita, que não tinha rodagem para Cabaceira, aí pegou para Petrolina. Cazuza aí, era de Afrânio? Aí lá cesariaram em Petrolina. Muito bem, pronto. Ele quer saber se foi no trem, se pegou o trem. Foi no Jeep do Flávio Cazuza, pegou na Baixa Bonita e levou para Petrolina. Veio um médico, doutor Assis, Givana Assis, mas não atreviu cesariar na Cabaceira, aí levou para Petrolina. Pronto, pessoal, é uma história. Pode... Vocês me desculpem como eu deixei o espaço, porque eu estava meio assim, eu sabia que ela tinha andado de leiteira, mas tudo bem. Para isso eu deixei o espaço para o parente contar a história certa. Bom, uma pergunta aqui. Os alimentos eram cultivados ou comprados de algum lugar? Eduardo, mas ele não concluiu sobre as novenas, ele ia falar. Não, mas vai entrar, calma. Esse vai entrar uns assuntos bem interessantes aí. Os alimentos, quer dizer, do pessoal? Como era a alimentação? Era comprado? Quando havia inverno, o cara plantava milho, feijão, mandioca, cana, tinha. E quando não havia, saía comprando esses pés de serra. Como eu andei muito em Araripira, comprando legume em costa de animal para vender aqui o povo. Vocês entenderam, pessoal? Quando havia inverno, a produção era familiar, ou seja, agricultura familiar. Produzia farinha, produzia a cana para fabricar rapadura, o mel, produzia, plantavam feijão. Só que, quando não havia inverno, tinha que sair montado em um animal, como Casazinho, que saiu daqui para ir comprar alimento em Araripina. Muitas vezes.
Muitas vezes. Tocando era montado e voltava a pé 4 horas. Muitas vezes. Araratina, Barra de São Pedro, remexi tudo esse pé de serra. Ele não era só não, tinha muita gente que ia também, não era só não. No caso, eu ouvi meu avô falando a questão de eles iam para Petrolina a pé, ou montado tocando animal. Eles iam montado e voltava a pé tocando esse monte de animais, esses animais com os alimentos. Quantos dias, Casezinho, eram feitas essas viagens para Araripina, Juazeiro do Norte, Petrolina? Bom, para Araripina era 8 dias, saía a quarta, chegava a quarta. Para Petrolina era 8, saía a quinta e chegava a quinta. Agora para o Juazeiro do Norte eu nunca andei não. Pessoal, pergunta Casezinho, mais Mariano. Se nessa época existia, como era que fazia o cuscuz do mucunã, nessa época antiga? Eles querem saber sobre a questão do cuscuz e do mucunã. Se existia. Existiu em 32. 32. 9 águas era Casezinho que falava. Sei. Eu tinha 9 anos, sei. Passava ele no fogo, com quem ia torrar, quebrar, tirava a casca, aí passava no pilão, tirava o pó, a massa, botava de molho 9 águas, ia botando, quando assentava, jogava aquela fora, botava outra. Com 9 águas, aí torcia com que era massa, aí fazia o cuscuz. Pessoal, vocês ouviram essa história aqui, pessoal? Olha, quem não ouviu essa história aqui devia ter prestado atenção, viu, pessoal? Como era o meio de sobrevivência, ou seja, na época, no ano de 1932, houve uma grande seca que atingiu a nossa região. E as pessoas procuravam todas as formas de se alimentarem. Imagine, quem conhece aqui mucunã, por favor, dê sinal. Pronto, agora, quem não conhece mucunã? Quem não conhece? Pronto, todo mundo conhece mucunã. Imagine a luta, a criatividade, certo? Para mim isso é uma arte, fazer de uma coisa como mucunã uma fonte de alimento. Agora imagine aí, esse processo todinho, passar pelo fogo, depois tirar a casca, o produto que tem lá dentro, interno, colocar na água, e aí lavar, depois passar por um processo, 9 águas, era lavado 9 vezes, certo? Para que isso passasse a ser fonte de alimento, certo? Porque ela não é fonte de alimento, ela é um produto, eu acho que até tóxico, né? Dizem que ele é tóxico, é um produto tóxico, certo? E passava por esse processo para fazer uma fonte de alimento. Isso, pessoal, em 1932, onde houve a grande seca, todos eles já eram nascidos, né? Pergunta ele se morreu gente de fome na época. A questão da morte, se vocês ouviram falar em morrer pessoas de fome. Morreu muita gente. Eu não vi, mas morreu muita gente ao redor. Aí criou uma estrada de ferro, baixão, o povo encostou para lá, aí apareceu o apelo. Deu uma febre, um impedimento, morreu muita gente lá. Mas quem trabalhou se alimentou. Muito bem. Bom, pessoal, foi muito rico esse relato agora sobre essa questão. A gente voltou aí algumas décadas atrás, até 32, mas foi uma fonte de informação muito grande. Imagine aí a criatividade que tinha-se para conseguir alimentos. Ou seja, quando não tinha alimento produzido aqui na agricultura familiar, ia-se a pé, ia montado um animal a 150, 120 quilômetros atrás de alimentos. Bom, queria que você falasse. Fale sobre a questão da caça e do mel. Tinha caça, tinha muita caça, tinha muito mel, que tinha muito pai de família que sobrevivia da caça e do mel. Porque a mata, tinha muita mata, era grande, tinha caça e tinha mel. muito bem, uma fonte de alimentos que a população sobrevivia na época era da caça e do mel. Já é uma cultura já bem antiga, já o ser humano sempre teve essa tendência de sobreviver através da caça, que lá na mata, na natureza, encontra-se a fonte de alimento, que seria o mel da abelha, e a caça, que seria a carne. Bom, nós temos aqui, para entrar em outros assuntos, bem rapidinho, falar sobre... Pronto, muito bem, já que falou, a gente vai fechar logo esse assunto da morte. Quando se morria as pessoas, qual era o sistema de
sepultamento. Eu quero ouvir dos dois aqui, então dos dois falar sobre a questão a forma de sepultamento. Dava pro caboclo, sepultava no caboclo. É o cemitério mais perto que tinha. Da situação pra cá, Tanque Novo, ali na Betânia, arrastava tudo pro caboclo. E não tinha caixão. Chegava e botava aí na terra. Depois que o meu bisavô fez um caixão pra ele, quando morria ele... Como era o nome do seu bisavô? É Francisco de Albuquerque Cavalcante, Pai Chico. Do museu? Ah, é aquele que tem um museu em Afrânio. Bom, ele morava onde, Casezinho? Aí emprestava o caixão, que emprestou muitos anos. Morria gente, levava para ali, emprestava o caixão, depois ia fazer o trair. Bom, pessoal, então aí já deu-se origem aos primeiros caixões que foram fabricados aqui. De que material era fabricado esse caixão? Mandacaru de boi. Mandacaru de boi. Os cabas tinham cuidado de tirar o mandacaru e guardar quando morresse um, fazer o caixão. Bom, pessoal, isso eram uma forma de artesanato e até mesmo mão de obra caseira, né? Se fabricava os caixões na época para sepultamento dos mortos. Mariano, algum comentário, Mariano? O Padre Luca é um grande profissional de fazer caixão. Essa profissão, graças a Deus, acabou, porque o desenvolvimento, mas ele era um profissional. Mestre Luca. Bom, pessoal, já que entrou no detalhe de caixão, ou de sepultamento, eu tenho uma história bem pequenininha, mas vai me abraçar essa história. E meu bisavô, eu queria que eles aqui confirmassem, José Clementino Rodrigues Coelho, quando não havia nenhum cemitério na região, ele foi o primeiro homem a ser sepultado aqui na região de Dormentes. E ele doou o terreno para onde foi construído o primeiro cemitério, aqui na Barra das Caraíbas, minha terra natal, minha terra de origem. Confirmam isso, pessoal? Foi, separou, botaram ele lá e foi juntando da família e foi aparecendo cercado de madeira, até que hoje fizeram o cemitério. Sepultou muita gente cercado, o cemitério cercado de madeira, dirigido por ele, Zé Clementino, que exigiu o lugar dele lá. Pronto, então cada um tem a sua parcela de contribuição na cultura do município. Imagine, pessoal, sair daqui para Caboclo, levando um morto, certo? Imagine que não era daqui, pessoas de outras regiões aqui, bem distantes, de um município quase, iam levar para Caboclo para ser sepultadas as pessoas. Imagine que dificuldade. Querem que fale sobre... Sim. Quem foi a primeira pessoa que é sepultada no cemitério de Dormentes? O de Dormentes aí. Aquele que fala sobre a questão do cemitério de Dormentes também. Quem foi o primeiro sepultado, se o senhor lembra? Primeiro,